Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo aquele vídeo de pré-jogo. Vamos bater um papo aqui, trazer informações sobre essa partida que acontece daqui a pouco no Campeonato Brasileiro. Antes eu vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo isso aí que você sabe que o canal, assim que a gente baixa vídeo aqui, a gente, quando eu falo a gente sou eu, o vídeo é recomendado para vocês, beleza? Bom, hoje às 19h30 o Vasco entra em campo, a partida é válida pela 35ª rodada, acabando o Campeonato Brasileiro, né? Começou ontem essa rodada, com aquela goleada estranha do Bahia em cima do Corinthians, 5-1 em Itaquera, uma coisa que realmente ninguém esperava, né? Bem assustador o que a gente viu ontem. A gente imaginava uma vitória do Fortaleza em cima do Cruzeiro. Eu até entendo o Cruzeiro, o Fortaleza depois da Sul-Americana realmente sentiu o baque, caiu de rendimento, no Campeonato Brasileiro não se encontrou, inclusive perdeu até para o próprio Vasco. Tudo bem, acho que acontece, né? Aquela vitória ali, até com um lance ali meio polêmico. Agora, aquela goleada ontem do Bahia em cima do Corinthians, pelo amor de Deus, cara, não tem nada que explique isso, não. E hoje tá tendo quebrar pau lá, que hoje é eleição, assim, muita coisa acontecendo aí que me leva a crer que isso não foi uma coisa normal, né? Enfim, só eu com meus pensamentos aqui. O resultado foi tão ruim que o Vasco não entrou em campo, mas as probabilidades matemáticas do Vasco cair aumentou, né? Então o Vasco entra pressionado hoje. Vasco, Cruzeiro, todos os times que estão ali na parte de baixo, Fortaleza, o Internacional, o Santos, todos estão brigando para não cair agora, né? O Vasco teve as suas possibilidades matemáticas, que eram de 15%, aumentadas para 23%. E se perder para o Atlético Paranaense hoje, pode ter certeza que vai passar de 50% as possibilidades matemáticas do Vasco cair. Provável escalação do Atlético Paranaense, que joga com 3 zagueiros e o William Bigode no ataque. Não sabia nem que o William Bigode estava jogando aí no Campeonato Brasileiro. Goleiro Bento, Kaká, Thiago Heleno e Esquivel, Coelho, Henrique, Eric, Fernandinho e Canóbio. E no ataque, Zapelli, Vitor Bueno e o William Bigode. É um time bom que vive um mau momento, né? E eu tenho esse problema, o Vasco, né? De pegar times que vivem um mau momento. Nos últimos 9 jogos, apenas uma vitória do Atlético Paranaense. É lógico que quer se reabilitar em cima do Vasco. O Vasco que vai de Léo Jardim, Paulo Henrique volta para a lateral, Pumita volta para o banco, Maicon, Medel e Piton. No meio de campo aqui a dúvida, acho que o Vasco não vai com o terceiro zagueiro, vai com 4 jogadores no meio de campo. Aí você tem o Zé Gabriel, o Praxedes pode ser sacado do time para a entrada do Marlon Gomes, Paulinho, ou é Praxedes ou Marlon Gomes, Paulinho. Aí você pode ter também, se o Praxedes entrar, o Marlon Gomes ou o Payet, formando aí o quarteto no meio de campo. Então, ou você tem Praxedes, Paulinho, Marlon Gomes no meio de campo com o Payet, ou você vai ter o Marlon Gomes, Paulinho e o Payet. Seria essas. Aí você tem que meter um outro atacante, né? Cara, não sei, essa provável escalação tá assim, ó. Paulo Henrique, Maicon, Medel e Piton. Zé Gabriel, Praxedes ou Marlon Gomes, Paulinho, Marlon Gomes ou Payet, Peck e Verratti. Essa é a provável, está bem confuso, mas essa é a provável escalação do Vasco para hoje. Eu acho que o Paulo Henrique entra no lugar do Pumita e o Marlon Gomes entra no lugar do Rossi. Assim, o Praxedes é mantido. Para tirar o Praxedes, aí ele vai ter que entrar com outro jogador, ou um atacante, só tem o Serginho, o Alex Teixeira, ou o Payet. Aí ele pode entrar com o Marlon Gomes e Payet. Pronto, agora ficou mais claro, ficou mais objetivo, beleza? Então tá aí a provável escalação do Vasco, que tem desfalques, o Eric Marcos lesionado e o Orediano chinelinho da Colina. Pendurados são 15 jogadores pendurados. Aí você tem a figura do técnico que odeia, o técnico não, o juiz, o árbitro canalha que odeia o Vasco, é esse Daronco. O Daronco pode hoje, são 15 jogadores, pode hoje desfalcar o time do Vasco todinho para encarar o Corinthians. Por isso que o Vasco vai ter muita cabeça para não entrar em pilha, não fazer o que fez no jogo na Vila Belmiro, perder a cabeça. Perder o jogo hoje é ruim, é muito ruim, mas
não perder a cabeça é importante, porque a gente não pode comprometer o jogo de volta contra o Corinthians, que vai ser uma decisão em São Januário. Então os jogadores têm que entrar muito concentrados para saber que esse Daronco ele vai pilhar, ele vai tirar jogadores do sério para poder tirar os jogadores do jogo contra o Corinthians, tá? Então tá aí o Daronco e esse outro Wagner Riway que vai estar na sala do VAR. Vamos aguardar para ver o que esses caras vão aprontar no jogo de hoje. Tomara que não interfira, não acredito nisso, não acredito em milagres. Não acredito na CBF, não acredito nesses canalhas, mas enfim, o que nos resta é torcer. Bom, o Vasco tem 41 pontos e em caso de vitória, o Vasco pega o elevador e passa Bahia e Corinthians, que já jogaram, e passa o Santos e o Inter se esses dois times tropeçarem. O Santos encara o Botafogo e o Inter encara o Bragantino. O Vasco pode ganhar 4 posições se vencer hoje. Agora, se perder, vai ficar atrás, aí vai ficar aquela briga ali, Goiás, Cruzeiro e Vasco por 2 vagas. Tem o Santos também com 42, aí tem que torcer contra o Santos mais uma vez. Então tá aí, o Vasco 41 pontos vencendo, vai a 44, como eu falei, esse Campeonato Brasileiro deve ter recorde aí para se escapar da queda. Acho que vai ter time com mais de 46 pontos caindo para a segunda divisão. O Vasco, que depois que fizer esse jogo, são 3 jogos, 3 finais para o Vasco, 2 em São Januário. Corinthians e São Januário, viaja para pegar o Grêmio fora, depois encerra contra o Bragantino em São Januário. Então hoje é muito importante entrar com o coração, como eu falei, na chuteira, entrar ligado. Não dá para hoje, a essa altura do campeonato, faltando 4 jogos, o Vasco brigando para não cair, o time não entrar no 220. Tem que entrar daquele jeito que quando chegou o Paulinho, com raça, com vontade, disputando, brigando tudo, aí você tem que ter também o cuidado para não tomar cartão. É difícil, é complicado. Hoje é um jogo assim delicadíssimo para o Vasco, mas a gente precisa entrar com vontade, precisa buscar essa vitória e não ser covarde, não ser aquele time que joga lá atrás, feio, deixando o adversário fazer o que quer. Tem que dominar esse meio de campo, porque esse meio de campo do Vasco parou de jogar futebol. Vamos ver se vai ser o Prachete. Se for, eu acho difícil a gente dominar esse meio de campo, mas a gente tem a opção o Jair, como falei, tem o Payet, tem o Marlon Gomes. Dá para fazer uma coisa diferente, jogar com 4 jogadores, fechar ali o meio de campo e não deixar o Atlético Paranaense jogar, porque o Vasco tá jogando feio. O Vasco jogou feio o jogo passado, o Vasco jogou feio o jogo atrasado que venceu, né? Então, desde o jogo contra o América, o Vasco está jogando ruim. Então, tem que voltar a jogar futebol para a gente buscar essa vitória, que vai ser muito importante. Lembrar que hoje não é só contra o Atlético Paranaense, não. Hoje é contra a CBF, hoje é contra o Daronco, hoje é contra o Corinthians, do Sanches, que tem, Andrei Sanches, que tem muita influência dentro da CBF, inclusive é cotado para ser um dos dirigentes da CBF. Hoje é contra o Ronaldo, do Cruzeiro, que tem muita influência dentro da CBF, também é cotado na CBF, tem muita moral lá dentro. Então hoje é contra tudo e contra todos, como eu coloquei na capa aí. Hoje a gente esquece o canalha do Salgado, o pilantra do Joshua Anderson, essa 777 estelionatária, e a gente vai torcer para vencer. Hoje é dia de focar no futebol, focar numa vitória, esquecer os problemas internos para depois a gente continuar debatendo os problemas de gestão no Vasco da Gama. Hoje é dia de muita luta, hoje é dia de muita tensão e pressão e a gente precisa dessa vitória, beleza? Mais tarde a gente volta com um vídeo de pós-jogo. Curte, segue o canal, fique com Deus. Um sábado abençoado e saudações vascaínas.